Vamos finalizar o emprego da pontuação. Você está vendo que pontuação depende essencialmente de análise sintática, né? Esse negócio de ficar achando que a pontuação é assim, eu escrevo tudinho e depois eu vou, aí eu respiro, ponho vírgula. Se eu parar, aí eu ponho um ponto. Não, não é assim não. O domínio da pontuação depende do domínio da análise sintática. Você pode até pontuar corretamente sem saber sintaxe. Pura intuição. Mas a gente só consegue justificar pela sintaxe. Então vamos trabalhar outras situações de vírgula e outros sinais de pontuação. Acompanha aí na sua tela. Pontuação em orações intercaladas ou interferentes. Muitos examinadores usam o nome interferente para não confundir com outro intercalada, que é aquela intercalada porque está no meio. Essas orações intercaladas ou interferentes, elas são independentes, elas se interpõem, ou seja, elas se colocam no meio, elas sempre estão no meio de outras orações, e elas podem expressar uma ressalva, um comentário ou uma opinião, tá? Então, por exemplo, continuamos ansiosos, disseram os alunos ao professor pela sua volta. Olha, a oração principal aqui é: continuamos ansiosos pela sua volta. Disseram os alunos ao professor é uma oração que é classificada de oração intercalada, ou interferente. Essa oração intercalada ou interferente é comum, como apareceu aqui, com esses verbos assim, que são os chamados verbos de elocução. Disse, comentou. Então, ele interrompeu, né? O autor da frase interrompeu a oração principal para inserir este comentário, disseram os alunos ao professor. É uma oração intercalada. Ela vem separada ou por vírgulas ou por travessões. Olha aqui embaixo. Tive, por que não dizer tudo? Tive remorsos. Vamos tirar essa vírgula aqui, que essa frase é do Machado de Assis. Perdão, e ela não existe no texto original. Então, tive remorsos. Esta oração aqui é uma oração intercalada ou interferente, né? Está apresentando um comentário. Posso usar travessões? Posso. Poderia usar vírgulas? Poderia. No dia da nossa formatura, como me lembro bem, todos estavam deslumbrantes. Todos estavam deslumbrantes no dia da nossa formatura, é a oração principal. Este, como me lembro bem, é um comentário. É uma oração que está intercalada. Poderia estar entre vírgulas, poderia estar entre parênteses, sim, tá? É uma oração intercalada. As orações intercaladas são essas que são sempre independentes em relação às outras. Elas se colocam no meio de outras orações, se interpõem, né? Interpor é colocar inter no meio. E elas indicam ou uma ressalva, ou um discurso que alguém fez, ou um comentário, ou uma opinião que estão ali inseridas. Elas podem vir separadas por vírgulas, por travessões ou por parênteses. É a pontuação menos cobrada de todas, tá? Bem menos cobrada de todas, assim, nas horas da prova de concurso. Essas orações, na verdade, interferentes ou intercaladas não no sentido, né, das orações adverbiais que estavam no meio, que nós chamávamos de intercalada, mas intercalada no sentido de acrescentar uma ressalva ou uma opinião, elas são muito pouco cobradas em prova. Vamos para o próximo slide. Emprego dos dois pontos. Para que serve o sinal de dois pontos? Serve para introduzir discurso direto ou citação, né? Que é aquele momento em que o autor para de falar e vai reproduzir fala de terceiros. Machado de Assis afirma, dois pontos,
Suporta-se com dignidade a dor no fígado alheio. Então, o sinal de 2 pontos foi usado para introduzir um discurso direto ou uma citação, tanto faz aqui. E as aspas foram usadas para isolar uma citação. Elas isolam. Como depois da citação eu ia terminar a minha frase, o ponto está depois das aspas, tá? As aspas que estão lá no meio da citação, mas depois das aspas eu ia terminar o meu período, não era a frase que estava sendo citada que ia terminar, era o meu período. Então eu coloco o ponto depois das aspas. O ponto vai ficar dentro das aspas se o período que está aqui dentro, que é uma citação, terminar, mas a minha frase continuar depois. Então, muita gente tem essa dúvida, né? Tereza, quando eu ponho aspas, assim, um ponto fica dentro das aspas ou fora das aspas? Depende. Você vai terminar a sua frase? Se você vai terminar a sua frase, o ponto fica do lado de fora. Não vou terminar a minha frase. A frase que eu estou citando e que está entre aspas terminou, mas a minha frase continua. Então, o ponto fica dentro das aspas. 2. Emprega-se também o sinal de 2 pontos para introduzir elementos de uma enumeração, sobretudo se esta enumeração for um pouco longa, né? For de vários itens. É preciso comprar, tá vendo? Aí eu vou fazer uma longa enumeração. É uma enumeração aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Então, eu anuncio. Eu uso os 2 pontos aqui. Os 2 pontos aqui foram usados para introduzir elementos de uma enumeração. Os 2 pontos podem ser utilizados para introduzir explicação ou esclarecimento. A taça foi entregue ao jogador do ano, Cristiano Ronaldo. É um aposto, né? Então, vamos lá. Nós poderíamos ter usado aqui uma vírgula. Nós poderíamos ter colocado Cristiano Ronaldo entre parênteses. Nós poderíamos ter usado um travessão, Cristiano Ronaldo, depois o ponto. Porque também, Tereza, aposto pode ficar depois de 2 pontos? O aposto só pode ficar depois dos 2 pontos se o aposto, for a última coisa da frase, né? Ele não pode ficar depois de 2 pontos no meio do período, né? Então, eu não posso dizer, o jogador do ano, 2 pontos, Cristiano Ronaldo foi qualquer coisa. Não posso. Aí eu teria de dizer o jogador do ano, vírgula, Cristiano Ronaldo, vírgula, foi qualquer coisa, ou o jogador do ano, travessões, Cristiano Ronaldo, depois a frase termina, ou o jogador do ano, parênteses, Cristiano Ronaldo, foi qualquer coisa. Os 2 pontos só servem para isolar um aposto se este aposto explicativo estiver no final da frase. Combinado? 4. 2 pontos servem também para introduzir oração explicativa ou causal, sem a conjunção. O exemplo clássico é a plaquinha. Sorria, pois você está sendo filmado. Pois você está sendo filmado. Se houvesse o pois, se houvesse a conjunção, nós colocaríamos só a vírgula, né? Se houvesse a conjunção, ficaria assim com a vírgula, mas aí ele tirou a conjunção. Então os 2 pontos são usados para introduzir oração explicativa, nós vamos dizer que são os 2 pontos da explicação, tá? O mesmo 2 pontos da explicação do aposto também serve para introduzir a oração explicativa, mas olha, sem a conjunção. É o emprego mais comum nos concursos, nas provas dos 2 pontos, é os 2 pontos que introduzem uma explicação, seja um aposto explicativo, seja uma oração aí explicativa. Olha só. Ao revelar ontem que o índice de fumantes no Brasil teve uma queda surpreendente nos últimos 15 anos,
ele caiu pela metade, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apresentou também um estudo inédito, um perfil detalhado daqueles que ainda não conseguiram largar o vício. Vou fazer os sinais de pontuação todos para vocês. Vamos lá. Ao revelar ontem, essas vírgulas aqui isolam um adjunto adverbial de tempo que está intercalado. Elas são facultativas, porque ele é um adjunto adverbial de tempo, está intercalado, mas ele é curtinho, ele é uma palavra só. Posso tirar as duas. Que o índice de fumantes no Brasil teve uma queda surpreendente nos últimos 15 anos. Ele caiu pela metade, olha, uma oração interferente. Eu estou acrescentando aqui um comentário, tá? O Instituto Brasileiro, aí esta vírgula aqui, isola tudo isso aqui, que é uma longa oração ao mais infinitivo, é uma oração adverbial temporal, ao mais infinitivo da ideia de tempo. Então, esta vírgula aqui é obrigatória, porque ela indica inversão de oração adverbial, no caso, uma oração adverbial temporal, que é tudo que vem até antes dessa vírgula, e agora vem a oração principal. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, isso aqui, né, para isolar essa sigla, apresentou também em um estudo inédito, e aí ele vai explicar qual é esse estudo, certo? Esses dois pontos introduzem uma explicação. Um perfil detalhado daqueles que ainda não conseguiram largar o vício é a explicação de qual é esse estudo inédito. Então, o emprego dos dois pontos no primeiro parágrafo justifica-se por anteceder uma explicação. Ele vai explicar qual é esse estudo inédito. Emprego do ponto e vírgula. Nós já falamos do ponto e vírgula, né, para separar orações coordenadas, principalmente quando em uma delas já apareceu uma vírgula interna. Então, este ponto e vírgula e este ponto e vírgula separam orações coordenadas. No primeiro período, uns trabalham, outros descansam. As duas orações são coordenadas assindéticas. Poderia ser um ponto, Tereza? Se fosse um ponto, na verdade, aí iam ser dois períodos, né? Se fosse um ponto, se eu tivesse dito assim, uns trabalham, ponto, outros descansam, tá vendo? E aí eu tinha de recomeçar com inicial maiúscula, depois de ponto e vírgula, assim, numa frase linear, que está na mesma linha, a gente não usa inicial maiúscula, a gente usa inicial minúscula. Mas aqui, se eu tivesse colocado, porque ponto e vírgula não termina período. Os sinais que terminam período, que terminam frase, são o ponto final, sempre, né? Por isso que ele tem esse nome, ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, desde que eles venham seguidos de inicial maiúscula. E eles podem ou não vir. Agora, o ponto é sempre seguido de inicial maiúscula, porque o ponto sempre indica fim de período. O ponto de interrogação e o ponto de exclamação só se seguidos de inicial maiúscula é que terminam o período. Então, se eu tivesse dito uns trabalham, ponto, outros descansam, aí não seria um período composto, né? Este aqui, uns trabalham, outros descansam, é um período só. É um período único e composto. São duas orações. Mas se eu tivesse dito uns trabalham, ponto, outros descansam, pontos, seriam dois períodos. Dois períodos simples, cada um com uma oração só, tá? Então, assim, poderia ser uma vírgula aqui, sem problema, né? Porque, em regra, vamos lembrar, usa-se vírgula para separar orações coordenadas. Mas eu posso separar as assindéticas, sobretudo, por um ponto e vírgula para dar uma pausa maior. E aqui embaixo, a literatura o atraía. O cinema, porém, dominava-o. Esta aqui, a melhor opção é o ponto e vírgula.
que vai separar orações coordenadas quando em uma delas, pelo menos, já houver uma vírgula interna. Essas vírgulas aqui estão indicando a inversão da conjunção. Elas são obrigatórias, tá? Essas vírgulas aqui são obrigatórias para indicar a inversão da conjunção. E aí o ponto e vírgula, ele é mais usado para isso, para separar orações coordenadas quando em pelo menos uma delas, já houver vírgula. Certo? E aqui já havia vírgula aqui. Mesmo que não houvesse, a gente também podia dizer a literatura o atraía, porém o cinema o dominava, sem problema. Emprega-se o sinal de ponto e vírgula para separar termos de uma enumeração, principalmente se um desses termos desta enumeração já contiver vírgula. Por exemplo, ao Estado cabem as seguintes funções, 2 pontos. Aí eu vou introduzir uma explicação. E aí essa explicação vai ter vários elementos de uma enumeração. Posso até destacar os verbos no infinitivo. Fiscalizar, cumprir e coordenar. Então, são 3 elementos da enumeração. Eu estou enumerando 3 coisas que cabem ao Estado. Mas eu usei o ponto e vírgula porque você veja, internamente, no primeiro elemento, por exemplo, já há vírgula aqui, fiscalizar com rigor. Posso tirar essas 2 vírgulas sem problema. Isso é uma adjunta adverbial de curta extensão que está intercalado. As políticas, essa vírgula aqui não existe, pode tirar. Cumprir os limites orçamentários e coordenar, vírgula, juntamente com os órgãos, as ações afirmativas. É isso. Eu estou enumerando 3 elementos. E em 2 deles, mas bastava haver em um, tá? Em 2 deles, por algum motivo, né? Aqui, por conta de adjuntos adverbiais, já há vírgulas internas. Então, aí eu separo os elementos de uma enumeração por ponto e vírgula. Olha, e este E, para fechar a enumeração, é depois do ponto e vírgula, tá? Não é antes. E eu preciso dele, só não preciso dele se for uma enumeração interrompida, né? Se eu disser assim, cabe ao Estado fiscalizar, blá, 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 cumprir, blá, 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 e coordenar, blá, 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 qualquer coisa, sem o E, significa que outras coisas cabem ao Estado, tá? Então, aqui só cabem ao Estado essas 3 coisas, por isso que eu pus o E. E o ponto e vírgula é antes, o E dessa enumeração, para indicar o último elemento, é depois do ponto e vírgula. Vejo muita gente colocando antes, mas é depois. Então, olha só, usei ponto e vírgula para separar elementos de uma enumeração, porque em alguns deles, né, bastava em um, já havia, por algum motivo, vírgula interna, certo? É este o uso do ponto e vírgula. Emprego do travessão. O travessão é usado para indicar a fala da personagem no discurso direto, principalmente quando há diálogo. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Olha, então esses travessões indicam a fala da personagem. É uma troca, né? Às vezes não é um diálogo, às vezes é uma fala só isolada e a gente põe travessões. 2. Isolar a oração interferente ou intercalada, já vimos. O contrato será rescindido. No meio desta oração, nós temos aqui esta outra oração que está interferente, que é uma oração intercalada. Ela é independente da outra, ela é inserida, ela está
interposta, né? A oração interferente sempre se interpõe a outra, então eu usei os travessões. Podiam ser vírgulas, podiam ser parênteses, sem problema. Isolar posto explicativo, posso usar o travessão. Castro Alves, o poeta dos escravos, era baiano. O poeta dos escravos e Castro Alves são a mesma pessoa, então isso é uma posto explicativa. Estou explicando quem é o Castro Alves. Posso substituir por vírgulas? Posso. Posso substituir por parênteses? Posso. Posso substituir por 2 pontos, Tereza? Não. Né? Só se fosse assim. Era baiano Castro Alves, 2 pontos, o poeta dos escravos. O aposto só pode vir isolado, o aposto explicativo só pode vir isolado pelo sinal de 2 pontos se ele estiver no fim da frase. Então, era baiano, Castro Alves, 2 pontos. Aí eu posso dizer o poeta dos escravos, ou vírgula, ou travessão. Mas é porque está no final, depois eu vou dar um ponto. Aqui não, né? Como está no meio, ou eu uso travessões, ou vírgulas, ou parênteses. E o travessão também pode ser usado para isolar a oração adjetiva explicativa. O presidente dos Correios, que conduziu a fusão, comemorou o projeto. Que conduziu a fusão, o qual, vamos lembrar? Este que aqui, substituível por o qual, que classificação tem? Pronome relativo. Se é um pronome relativo, como é que a gente classifica esta oração todinha que ele está introduzindo? Oração subordinada, substantiva, não. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Só há um presidente dos Correios, né? Então não dava nem para restringir aqui. Enfim, eu posso substituir esses travessões por vírgulas, sem problema. Presidente dos Correios, que conduziu a fusão, posso substituir por travessão, sem problema também. Então, o travessão por parênteses. Então, a oração adjetiva explicativa pode vir separada por travessões, vírgulas ou parênteses. Certinho? Dificílima esta matéria? Dificílima? Não é fácil, né? Mesmo porque, vou repetir, para a gente justificar os sinais de pontuação, a gente precisa da análise sintática. Há 2 maneiras de os examinadores cobrarem pontuação. Ou eles cobram a pontuação pedindo para você dizer se a frase está ou não corretamente pontuada, uma forma, que é a forma prática, né? Assinale a alternativa cuja frase esteja corretamente pontuada. Ou eles dizem assim, ou a outra forma de cobrar é cobrar a justificativa do uso dos sinais de pontuação. Então, o primeiro tipo de questão, que é aquela questão que cobra se a frase está ou não corretamente pontuada, você faz por intuição muitas vezes, né? Muitos sabem pontuação por intuição, dizem assim, essa vírgula está errada, esse porquê faço ideia, eu sei que ela está errada. Ou, deveria ter uma vírgula aqui, por quê? Não sei, só sei que deveria. Mas as questões que cobram a regra da pontuação, aí não tem jeito de você fazer pela intuição. Tem de fazer pela sintaxe mesmo, tá? Então, vamos fazer mais exercícios que serão disponibilizados de pontuação, tanto do tipo 1, né, em que você só precisa ver qual que está certa, quanto do tipo 2, aqueles que dão a justificativa. Vou disponibilizar para vocês e depois a gente volta com outro assunto, porque pontuação está esgotado. Bons estudos!